Santo, Deus poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, se tu és poderoso, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por ti. 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 Minha alma anseia, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia como a corça. Como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Abra minha boca, Senhor. Abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Minha alma tem sede de ti. Minha alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Boa noite, queridos. Estamos no nosso culto de domingo à noite, às 18h30. Quero deixar uma palavra para você nessa nossa maratona de gravações. E eu trago aqui o texto de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Meu tema é Vivendo o Sobrenatural de Deus. É um texto bem conhecido,
trabalhamos esse texto no ano passado, falando de princípios de fé. E então é esse tema, com esse texto que diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Pai, abençoe a Tua palavra, abençoe a explanação da Tua palavra, abençoe a recepção da Tua palavra nos nossos corações, abençoe os lares, abençoe as casas, abençoe este culto, esta gravação por internet, abençoe que o Teu Espírito não deixe de agir, que Teu Espírito encontre espaço em cada vida, que o Teu Espírito penetre em cada mente, em cada coração, faça morada e a transformação cabível naquele coração entristecido para alegre, naquele coração pesaroso para consolado, naquele coração enfermo para um coração aliviado, curado. Faz isto, Pai, em nome de Jesus, de dentro para fora. Comece a Tua obra, continue a Tua obra, finalize a Tua obra nas nossas vidas. É o que eu oro por nossa igreja e por todos quantos estão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Vivendo o sobrenatural de Deus. Sobrenatural vai além do natural, foge à lógica humana, não é refém de resultados que estejam amarrados em causa e efeito, não faz parte do gabarito da vida. Sobrenatural, além do natural, vai além da tirania dos padrões, da caixinha que estamos acostumados a lidar com relação às lógicas da vida, aos resultados da vida, às matemáticas da vida. Então transcende o tempo, o espaço, essa horizontalidade toda. E quando falamos de sobrenatural, temos que envolver Deus na história. Temos que nos envolver com Deus, porque o natural pertence ao homem, mas o sobrenatural pertence a Deus. São códigos diferentes. E para isso precisamos observar os ingredientes que foram necessários para que ocorresse o sobrenatural neste texto. E nós não podemos iniciar sem antes darmos o pontapé inicial com a fé. Primeiro ingrediente com relação a este tema, subordinado a este tema, vai ser a fé. A fé é um instrumento subjetivo que Deus usa para que todos nós nos relacionemos com Ele, juntamente com a graça, juntamente com o amor, juntamente com a ligação regeneradora. É invisível a fé, é metafísico, vai além da física. E eu costumo dizer que nós não compramos 1 quilo de fé na igreja. A gente não pede 3, 4 metros, 5, 10 metros de fé em algum balcão da Conde de Sarzedas. Nós não adquirimos a fé fazendo uma barganha com dízimos e ofertas. A fé nasce no Espírito, repousa no Espírito, é o ponto Deus, é o quociente espiritual, é a inteligência espiritual que todos nós temos, está embutida dentro de nós.
E observemos o texto de Coríntios, que vai falar que é o nosso chamado, andamos por fé e não por vista. Deus leva todo homem a perceber que não dá para viver somente conectado aos recursos naturais desta vida. As rupturas existenciais que nós presenciamos, experimentamos, os cárceres existenciais que nós ficamos afunilados e confinados, faz com que a gente exerça a fé, faz com que a gente tenha um lampejo de fé, faz com que a gente excite a fé de alguma forma dentro de nós, porque nós teremos que agir com confiança em Deus, para que Ele atue, interaja, responda com o sobrenatural. Por isso que o escritor aos Hebreus declarou: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Fé, e que é galardoador daqueles que o buscam. A pessoa vai, transcende, se lança no colo de Deus, confiante de que Deus intercederá, estará interagindo, mandará resposta. Então a fé, ela passa pelo espaço lógico do raciocínio, ela passa pela alma, ela passa pelas emoções, pelas gamas de sentimentos, ela vai passando pelo consciente, pelo inconsciente, ela percorre medos da camada inconsciente de todos nós, ela vai aprofundando, ela vai rompendo as inseguranças, os traumas dentro de nós, os desamparos, ansiedades, solidão, as crenças limitantes. A fé, para ser atingida, ela vai rompendo tudo isso e ela repousa no nosso espírito. E lá no nosso espírito, além da alma, compartimento humano, somos divididos em corpo, alma e espírito na visão neotestamentária. Será ali no espírito que o Espírito Santo testificará e estará acrescentando cada vez mais fé ao nosso coração, para que a gente creia, para que a gente desfrute, para que a gente absorva o sobrenatural de Deus. A importância de você crer, principalmente em dias de tribulação, em dias de dificuldade, em dias sofríveis como nós temos vivido. Temos que considerar outro elemento, que é a palavra. Diz aqui o texto que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Jesus deu uma palavra, Jesus liberou a palavra, Jesus deu uma direção, Jesus usou a sua voz. E a voz de Deus é o próprio verbo falando. Significa que a voz de Deus é um princípio absoluto de todas as coisas. O judeu não considerava a palavra de Deus uma mera informação, mas considerava algo concreto, algo sólido, algo revelacional. Exigia da parte dele uma compreensão com o primeiro ingrediente, com a fé. Sem a fé ele não conseguiria compreender a palavra de Deus. Então observamos que a palavra do Senhor, a voz de Deus, o comando de Deus, a ordem de Deus não é somente uma direção, mas é o próprio caminho, é o próprio destino, é o próprio estilo de vida. Vai além de uma simples ação verbal, vai além de uma simples placa de sinalização, vai além de uma simples frase feita. É algo que introjeta a vida dentro de nós. Então, a palavra de Deus é Deus falando e Deus agindo. E em Jesus, aqui no caso, dentro do barco, quando ele fala para passarem para o outro lado, é Deus se revelando, é Deus mostrando a cara, é Deus fazendo a agenda, é Deus confeccionando um mapa, é Deus iluminando um caminho espiritual, é Deus provocando uma situação para que a revelação deles aumentasse a cada dia, é Deus promovendo vida,
indo além daquilo que eles estavam acostumados a ir, uma vida totalmente ordenada, uma vida totalmente materializada, uma vida totalmente amarrada no cotidiano, em situações totalmente corriqueiras. A palavra do Senhor liberada ali era para algo maior. Era para uma manifestação a mais. Deus não estava dando aquela ordem por simples capricho. Então, observamos que quando Deus fala a partir de um propósito. Deus fala porque Ele tem um sentido, um significado profundo. A conclusão é a autoridade nesta fala de Jesus. Porque na fala de Jesus, Deus chega no seu clímax máximo. É na fala de Jesus que Deus conclui todas as coisas. É na fala de Jesus que tudo se consumará. É na fala de Jesus, na voz dele, que as outras vozes perdem o poder, perdem a potência, perdem os convencimentos, os ludibrios, as eloquências. Tudo se cala numa simples palavra dita por Jesus. E ele falou: passemos para o outro lado. Estava estabelecido. Terceiro ingrediente vai ser a obediência. Diz o verso 36, que eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como o estava no barco. Eles partiram em obediência. Dietrich Bonhoeffer vai falar: a fé é fé somente na obediência. Sem a obediência nós não podemos caminhar explicitando fé, revelando fé, tendo autoridade para falar acerca das coisas de Deus, das manifestações de Deus, da sobrenaturalidade de Deus. Então a obediência estava na palavra de Jesus, estava em ouvir a direção de Jesus e em responder ao Mestre. Eles obedeceram. Ingrediente fundamental para sobrenaturalidades ocorrerem nas nossas vidas. Podemos também acrescentar aqui, como ingrediente fundamental, a resiliência. Diz o texto no verso 37, e levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Pensamos assim: estou obedecendo Deus, estou obedecendo a palavra, estou seguindo Jesus, estou debaixo de uma ordem direta do Espírito de Deus, tenho comunhão com a Trindade, tenho revelação na palavra de Deus, vai dar tudo certo. Pensamos assim. Esta é a lógica humana, a mente racional cogita estas coisas. Os resultados serão excelentes, não teremos problemas. Na nossa trajetória, na nossa caminhada, estamos obedecendo a voz de Jesus, a direção Ele deu. Se Ele deu, tudo dará certo. Não seremos visitados por adversidades, tribulações, impedimentos, contrariedades. Mas nos esquecemos que são várias as causas dos sofrimentos na vida. Em primeiro lugar, a natureza. Catástrofes acontecem por parte da fúria da natureza. Se não, em segundo lugar, o inimigo se levanta. A fúria do inimigo causa embates contra as nossas vidas. Terceiro ponto da causa de sofrimento, você sabe, é a semeadura. Semeamos mal, semeamos na carne, semeamos sem sabedoria, colhemos dificuldades, colhemos tempestades, colhemos inimizades. A injustiça, em quarto lugar, que desgraça a terra. Isso é terrível. O princípio de justiça foi quebrado desde o Gênesis. A lista que compõe as causas dos sofrimentos para o homem, ela, pelo menos no que eu colecionei aqui, são 10. E aí vai em quinto lugar o pecado. O pecado original fere inocentes, fere culpados também. A gente peca, nascemos em pecado. Há uma queda universal. E, consequentemente, esse poder da queda genético
que vem desde o Gênesis, a aleatoriedade da vida. As coisas acontecem do outro lado do mundo, conforme esse vírus, lá na China, reverbera para nós aqui do outro lado do hemisfério. Doenças, vírus, contaminações, problemas vulneráveis de saúde, é uma causa que associamos ao sofrimento, à própria escatologia. Estamos caminhando para os finais dos tempos. Observamos que estamos naquele texto de Mateus capítulo 24, fomes, pestilências, terremotos, rumores de guerras, nação contra nação. Estamos parados aí, vivendo esse clima de princípio de dores, transitando para uma grande tribulação, e o próprio Deus pode nos provar. Então somamos 10 itens como causa de sofrimento humano, e aqui está uma delas: questões naturais. Verso 37, atravessando o mar da Galileia, não era muito extenso, mas os efeitos de calor, de vento, de nuvens, geravam repentinas destruições, no sentido de repentinas ondas se levantarem com tempestades, solaparem barcos, lançarem os barcos de um lado para o outro. Eram temporais dramáticos naquele pequeno trecho de mar. E aqui está, não foi diferente com Jesus, mesmo Jesus no barco. Subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O ingrediente necessário na trajetória da vida é a resiliência, é a perseverança, essa capacidade de você extrair do seu íntimo reservas de forças para superar as dificuldades. É você perceber, estender a mão, o braço da fé, lá no seu íntimo, e arrancar desejos, vontades, sonhos, disciplinas, arrancar lampejos de fé. Temos que perseverar nessa vida, com essa lista de causas de sofrimento: natureza, inimigo, semeadura, injustiça, o próprio pecado, a queda, a aleatoriedade da vida, doenças, escatologia, o próprio Deus, gerando provações aqui e ali. Nós teremos que exercitar, nos adestrar, perseverar na vida. Teremos que exercer função, teremos que ter a tendência das possibilidades proporcionadas por Deus. Teremos que desconstruir as incredulidades, as crenças limitantes, as dúvidas, os questionamentos, e construir possibilidades em Deus. Sofrimento, saiba disso, é o lugar que Deus se revelará para todos nós com mais intensidade. Se levanta sim grandes temporais, grandes tribulações nas nossas vidas. Há lutas que passamos, que já estão batendo aí a casa de anos, de décadas. Mas persevere, isso é pertinente ao ser humano, à existência humana. Temos que perseverar. A impressão que temos é que essas lutas vêm nos informando que nós não somos filhos de Deus. Essas tribulações vêm alardeando que os nossos pecados não foram purificados por Deus, e Deus está nos lanceteando com a sua ira. O inimigo ainda, somado a isso, vem trombeteando que Deus não faz o básico para todos nós. O seu poder é limitado. E a gente olha um texto desse e tem a mesma impressão. A gente olha um texto desse e se identifica. Parece que o nosso Deus, de fato, é esse Deus indolente, é um Deus indiferente, distraído, é um Deus que parece que gosta de ajudar pessoas abastadas financeiramente, mas pessoas sem o privilégio financeiro Ele deixa de lado. Parece que é um Deus que faz acepção de pessoas. Não nos sentimos privilegiados no corpo de Cristo quando nós passamos por uma dificuldade, tribulação, tempestade que solapam a nossa vida, que nos lançam de um canto para outro, que nos humilham. A gente olha para Deus em certas situações
e se identifica com o texto conforme os apóstolos olharam para Jesus dentro do barco, no verso 38, e contemplaram Jesus dormindo, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Ficamos revoltados, ficamos indignados, sofremos abalos na nossa fé, desistimos até de perseverar, mas não é nada disso. É que a nossa fé é provada mesmo. É que existem coisas no âmbito da aleatoriedade. É que do lado de cada glória seremos visitados de forma surpreendente por tempestades. Na trajetória da vida, esse tema sempre baterá à nossa porta. Não escolherá cor, status, intelecto, conta bancária, sobrenome, bate na vida de todos nós, de todo ser humano. Por isso que a perseverança em se entregar às realidades espirituais, a resiliência em contornar essas tribulações e buscar descanso nas promessas de Deus, a lealdade na ordem de Jesus, no comando de Jesus, na direção de Jesus, no foco de Jesus, lealdade para chegar do outro lado. Jesus deu uma ordem, cumpriremos este chamado. Em última análise, o nosso foco é a glória, o nosso foco é o céu. Há de se trabalhar e construir a confiança dia após dia, para o aparecimento das causas impossíveis, sendo erigidas à nossa frente. É esperança e na concretude das coisas invisíveis. É a confirmação de Deus, mediante aquilo que não estamos enxergando ainda, a outra margem, solo seguro, estabilidade de vida. Na vida, volto a dizer, haverá oposições, limitações, tribulações, conspirações, mas temos que lutar diariamente. Vivemos dias, queridos, em que não há mais espaço para sofrimento. O sofrimento não tem mais sentido. Nós não somos mais capazes, nos dias de hoje, de avaliar o sentido da dor, das lutas, dos sofrimentos, das tempestades da vida. Trabalha-se nesse clima, nesse pano de fundo existencial, somente os prazeres. Descartamos as lições que podemos arrancar dos sofrimentos, das limitações, das humilhações, das dores. E eu quero te falar que grandes homens de Deus, bem como homens seculares também, mas vamos ficar com a Bíblia, porque é o nosso exemplo e referencial máximo, só foram o que foram, chegaram aonde chegaram, porque sofreram, porque tiveram que aplicar a perseverança, a resiliência, porque eram obstinados no propósito redentivo de Deus, porque não abandonaram as suas posições, porque não largaram a visão que Deus tinha dado. Vamos pegar aí Abraão, estava ele lá, depois o Isaac e depois Jacó, perseverando em todo o processo redentivo, e aí estão os resultados, a grande nação judaica, israelita, esparramada pela face da terra. Observamos Davi na contrariedade de Saul, enclausurado naquelas cavernas. Saiba que Davi passou também por um período a qual nós estamos passando, período de isolamento. Não podia ir para a cidade, não podia mostrar a cara, não podia desfilar nas avenidas, tinha que ficar recluso, período de deserto da vida. Assim foi com Jesus também.
antes de mostrar a cara para Israel, 40 dias no deserto, sendo tentado, burilado, arrefecido nas lutas, nos sofrimentos. Ele falou de sofrimento a partir daquilo que viveu. Então, meu querido, quais são as lições que nós podemos absorver das crises que temos vivido nos dias de hoje? Pense nisso. Podemos tirar certas conclusões e perceber que todo império cai. Essa crise da saúde nos diz isso. Observem aí a luta e a polarização dos Estados Unidos de um lado e da China do outro. Estados Unidos perdendo espaço para a China. Observamos que nessa crise, nesse sofrimento, a guerra biológica chegou, uma luta, uma coação, uma repressão mundial através de um vírus, de uma enfermidade, de algo invisível, das contaminações. Vamos tirando as lições disso tudo e vamos percebendo que nós precisamos de profissionais da saúde e não de jogadores de futebol. Vamos inverter os valores, vamos aplaudir os enfermeiros, os médicos, os auxiliares da saúde. Precisamos de hospitais e não de campos de futebol. Vamos tirar mais lições disso tudo e dizer que o dinheiro continua não comprando tudo, o dinheiro continua limitado. E aí vai outra lição. Nessa crise toda, nesse sofrimento, nesse pano de fundo, em meio à trajetória da vida, a morte não escolhe raça, cor ou status. Ela vem e mata. Por isso temos que estar preparados. E o que mais podemos dizer, de ponta a ponta no Brasil ou no mundo, que o ser humano continua oportunista e continua desprezível. Na esteira disso, podemos dizer, os políticos sempre atuam com jogo de corpo, com traição. Que mais podemos dizer, arrancando as lições dessa crise, dessa pandemia, deste isolamento? Bom, podemos dizer que o pai voltou a criar seu filho, a mãe voltou a tocar nos seus filhos, porque eles não vão mais para a casa dos avós, eles não vão mais para a creche, eles não vão mais para as escolas. O clima familiar foi favorecido. Há coisas benéficas nessa crise toda. Tiremos estas lições. E eu concluo esse ponto dizendo que a graça de Deus não nos isenta de lutas. A graça de Deus não exclui o nosso esforço pessoal em remar, em lutar contra vento contrário, contra ondas contrárias. Não. Isso é responsabilidade nossa, habilidade nossa. A graça de Deus não tira de você e não pode tirar e nem quer tirar a resiliência, mas ela te convida a sair da resignação, do comodismo, do conforto, para você ser aprovado numa fé burilada, testada na pessoa de Deus, conforme as lutas que Ele permite à nossa frente. Podemos caminhar um pouco mais, queridos, e para coroar esse texto, nós contemplamos a súplica. Verso 38, Mestre, despertaram Jesus dizendo, não te importa que pereçamos? No cotidiano da vida, nós nos envolvemos com orações rotineiras, intercessórias. Parece que são orações em que nós damos manutenção à igreja, à família, à vida do outro. Cumpre muito o seu propósito. Tem tudo a ver com a disciplina cristã. Mas há momentos, frente a certas ameaças, que nós temos que mudar o tom da oração. E cairemos na súplica. A súplica é essa oração desesperadora. A súplica é essa oração agonizante.
A súplica é uma oração dramatizada. A súplica é o momento com Deus onde nós imprimimos gemidos. É necessário. Parece ser algo mais profundo, principalmente frente às situações limites da vida. Quando nós identificamos uma situação opressora, porque ondas sobem, vento se opõe, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele deflagre sobrenaturalidades. E percebam o texto que eles estão na área em que eles têm domínio, em que eles têm conhecimento, em que eles têm destreza, eles têm habilidades, eles eram pescadores, a maioria deles. Eles conheciam aquele mar como ninguém, melhor que Jesus. Jesus era de Nazaré. Boa parte dos apóstolos eram da Galileia. Ele escolheu dali, por serem pescadores, mapearam aquele mar de ponta a ponta. Mas mesmo que tenhamos habilidades, destrezas, condições, desempenhos, a totalidade não está nas nossas mãos. Você pode ser perito na sua área, reconhecido, ser chamado a todo momento e instante para decifrar coisas, para resolver problemas. Isso não faz de você a última palavra. Eu quero dizer que precisaremos suplicar, inclusive nas nossas áreas de conhecimento, nas nossas áreas de atuações, nas nossas áreas em que desempenhamos muito bem a nossa vocação e a nossa profissão. Palavra final em todas as áreas é o Senhor Jesus Cristo, porque o mundo é galopante e os problemas vão se avolumando e as enxurradas contrárias se levantam contra as nossas vidas para nos afundar. Diz o texto que o barco estava se enchendo. Nem sempre na nossa área de atuação, de desempenho, profissão, vocação, conseguiremos decifrar, falar, resolver todas as questões. Lembre-se nesta hora que você tem esse recurso maravilhoso, que é a súplica, que é a oração, que é a intercessão. Há muitos motivos, queridos, para suplicarmos. E quando você estiver na situação limite, use este recurso. Limites de forças, limites de santidade, de saúde, de paciência, limite financeiro, de motivação. Suplique ao Senhor. Deixe a tua alma ser drenada na presença do Senhor, frente ao descontrole que você enfrenta. Alivie o teu coração com os fardos existenciais e problemáticos, desaguando na cruz de Cristo através da súplica. Comunique as tuas fraquezas e as tuas impossibilidades de controle, dizendo que se esgotaram e que naquele momento você depende totalmente de Deus. Fale assim. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles gritaram: mestre, não te importa que pereçamos? O mesmo que dizer: eu conheço muito bem o barco, o mar, eu sei o que é tempestade, sou tarimbado nela, mas o que está acontecendo agora, eu não tenho controle, eu preciso do Senhor. Suplique, fale, reclame, exponha, balbucie, chore na presença de Deus através da súplica. Como disse Spurgeon, o pregador: não conheço coisa que possa confortar mais a minha alma, acalmar mais as ondas de tristeza e mágoa do meu coração,
pacificar os ventos de provação e aquietar a minha postura de filho na presença de Deus, do que a meditação na palavra, do que a oração, a súplica e o clamor de um coração sedento pelo Pai. Spurgeon tinha admitido isso, que naquele momento de agonia, o que confortava, pacificava, aquietava, acalmava o coração dele era a oração finalizada no clamor e na súplica. Use isso, meu irmão. Tenha sempre dentro de você. Você é o recipiente da fé. Você é o recipiente da palavra. Você é o recipiente da obediência. Você é o recipiente da resiliência. Você é o recipiente da súplica. Você é um poço espiritual. Estes elementos devem conter a tua vida, estar na tua vida, encharcar a tua vida. E as consequências dessa somatória, com todos estes ingredientes, quais foram? Observemos o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança, sobrenaturalidade. Sobrenaturalidade de Deus. Essa palavra é para te convocar a ter fé, a crer na palavra, nas promessas, a obedecer, a perseverar, a suplicar, para você contemplar a sobrenaturalidade de Deus. Essa palavra é para que nos lancemos ainda mais nas mãos do Senhor. Sem raciocínio humano, sem matemáticas humanistas, sem contabilidade bem materialistas. Essa palavra é para crer. É para descansar. É para se lançar. É para contemplar a manifestação da glória de Deus. Porque não há saídas. O mundo não tem respostas. Os maiores e melhores hospitais do mundo não confeccionaram a fórmula do remédio para curar essa pandemia. Homens não têm solução. Presidente com o governador, governador com o prefeito, prefeito com o ministro, ministro com os seus assessores, assessores com os inspetores da saúde, os inspetores com os laboratórios. Ninguém se entende. Algo invisível tem gerado mais que uma pandemia. Tem gerado mais que uma tempestade, mais que uma turbulência. O momento é esse. Eu estou falando assim, queridos, porque quem vem para Deus, vem
com essa intenção. Vem necessitado, vem carente, vem querendo ouvir a voz dele. E não outra coisa senão o trombetear do poder de Deus. Eu estou necessitado, você também. E que sejamos estes, em que Jesus ainda está no barco. E que só a pessoa dele para resolver os nossos problemas, sem subterfúgios, sem muletas, sem auxílios, sem manobras, sem apoios de homens. Diz o texto, no verso 39, que ele despertando, volta a dizer, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, sobrenaturalidade. Jesus estava passando pela experiência do Salmo 29, que relata que Deus é o Senhor das águas. E fala lá, a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. Ele criou o mar. E ele estava dando ordem ao mar, ao vento, à natureza. Diz o salmista que o Senhor se assentou sobre o dilúvio. De água Deus entende. De criação Jesus sabe muito bem. O escritor aos Hebreus diz que ele estava formando o mundo na criação. Colossenses capítulo 1 diz a mesma coisa. Tudo foi criado por ele. Ele fez aquele cenário. Ele entendia. Então estava ali o Senhor das águas, com a sua voz naquele mar da Galileia, ordenando, mandando, estabelecendo a vontade. E eu quero junto com você nessa noite, crer na sobrenaturalidade de Deus, porque com você eu quero somar a minha fé, a minha obediência, a minha perseverança, a minha súplica, as promessas de Deus, e acreditar que quando Deus manifesta a sua glória, porque foi o que aconteceu, Deus revela o caráter. Quando Deus efetua algo sobrenatural, Ele fala de quem é. Quando Ele opera um milagre, Ele diz da sua pessoa, Ele faz o marketing pessoal. E junto com você quero crer que, em primeiro lugar, Deus faz o que faz, ou permite o que permite, para que a glória dele seja manifesta. Não é nem o nosso bem-estar. Em primeiro lugar, as coisas acontecem para que a glória de Deus seja manifesta. Por isso que o nosso Deus não é refém da busca da felicidade humana. Ele não fica amordaçado com os nossos comandos e desejos de que tudo dê certo. Porque, como disse, estamos do lado de cada glória. As coisas são imperfeitas. Ele não fica amordaçado, refém, escravo do nosso bem-estar. Por isso até que permite certas tempestades no meio da trajetória da nossa vida. A glória de Deus é manifesta
para que ocorra sobrenaturalidades de Deus. Pense nisso, meu irmão. Então não jogue tudo para cima. Não desista. Não tire Jesus do barco e nem pule dele. Não abandone a igreja. Não desista da palavra de Deus, da fé. Continue crendo, continue obedecendo, continue perseverando, continue orando, continue suplicando. Sua vida está nas mãos de Deus. Minha palavra é essa. Jesus no barco, as coisas tomarão novos rumos e contextos. Novas realidades emergirão para a glória dele. E como consequência, segunda, Jesus falou no verso 40, depois da manifestação da glória dele, ele falou: por que sois tímidos? E ainda não tendes fé? A incredulidade, queridos, subestima o poder de Jesus de administrar as crises da vida. A incredulidade, a dúvida, a timidez, o retraimento, o constrangimento, inferioriza o poder de Deus. Eles conheciam Jesus em várias facetas, mas essa faceta de Senhor das águas, de Criador dos mares, daquele que comanda a natureza, daquele que detém o universo, a fé deles não tinha chegado nesse nível ainda. Conheciam Jesus como multiplicador de pães, Senhor das moléculas, curandeiro, Senhor da fisiologia, biologia, das enfermidades, como Senhor do cosmos, expulsava demônio como ninguém. Na dimensão espiritual, Jesus reinava, mas como Senhor do universo, da natureza, desses desdobramentos naturais, eles não conheciam, subestimavam, inferiorizavam Jesus. Mas para melhorar a visão do discípulo, Jesus provoca estas coisas, para que haja amadurecimento da fé. Jesus permite levantes na trajetória da vida, para novas visões, a partir de novas revelações. Jesus dorme no barco e fica esperando para ser despertado através de um clamor sincero, através da súplica. A vida cristã vai sendo burilada por estas ações divinas, e a nossa fé vai sofrendo novas medidas. A gente tem uma medida tímida, depois vem uma medida mais arrojada, depois vem uma medida mais ousada, para que a gente saia daquele estágio da fé morta, porque a fé morta, ela deprecia Deus, ela não produz glorificação ao nome do Senhor, é sem obras. E a gente caminha então para uma fé sobrenatural, que permitirá que Jesus entre no barco, que permitirá que Jesus seja despertado e que permitirá que Jesus atue no comando maior da nossa vida. Concluindo, para viver o sobrenatural, meu irmão, creia, confie, obedeça, persevere e suplique. Deus vai manifestar a glória dele, e todos nós cresceremos com uma fé mais arrojada para a glória dele também. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, eu intercedo pela tua igreja, pelas nossas vidas, e eu quero pedir para que o Senhor derrame o teu poder, que o Senhor intervenha,
que o Senhor venha nos blindar, que o Senhor nos proteja, que os céus não fiquem contaminados, que, ó Pai, a tua igreja receba uma blindagem. Estamos num caos generalizado. Esse caos da saúde está afetando o caos financeiro, o caos econômico, o caos profissional, o caos industrial. Mas em nome de Jesus, ó Pai, sustente a tua igreja, encha-nos da tua graça, do teu poder, da tua sabedoria. Estamos nesta noite aqui para clamar a tua sobrenaturalidade, a tua intervenção, o teu poder manifesto. Não queremos ouvir outra voz nesta noite, a não ser a tua, aos teus comandos. Estamos, ó Pai, nos aproximando do Senhor nesta noite, neste culto caseiro, virtual, através desta gravação, para que o Senhor fale. Estamos nos despindo das nossas condições, das nossas prerrogativas, dos nossos orgulhos, das nossas materializações. Nosso apoio é o Senhor. Estamos aqui para clamar: intervenha sobre a vida do teu servo e da tua serva. Abençoe, meu Pai, repouse a tua paz, traz o elevo da fé, traz a perseverança, traz a confiança na tua palavra, traz o poder da súplica, desperte na oração, traz em nome de Jesus a obediência. Mais que nunca, Senhor, trabalhe com a tua igreja, com essas consequências, semelhante a esses apóstolos que tiveram aqui nesse quadro, Senhor. Que a tempestade da vida seja aplacada, que o mar se aquiete, que o vento contrário seja pacificado. Em nome de Jesus, Deus faz milagres nas nossas vidas. Nós estamos necessitados, a gente necessitada, Senhor. Os problemas são os mais diversos, mas em nome de Jesus nos ajude. É trajetória de vida. Esta semana tivemos a notícia da prorrogação desta quarentena. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, orando, clamando, suplicando. Não se te dá que morramos, que pereçamos. Levante-se, Senhor, acorde, mande respostas doravante, intervenha com teu braço forte, dê os teus comandos, dê novas ordens, atua com o teu poder, com relação às coisas naturais, aos efeitos, às causas, às consequências do que estamos vivendo. Dê ordem, Senhor, aos teus anjos a nosso respeito, para que não tropecemos com o pé em pedra. Segura firme, ó Pai, o teu povo nas tuas mãos. Quebra toda opressão maligna, desfaz as mazelas do diabo, em nome de Jesus. Deus, manifeste a tua glória e aumente a nossa fé. Em pleno deserto, tempestade e tribulação, o Senhor tem a grande oportunidade de arrefecer a nossa fé, bem como de trazer crescimento a ela. Faz isto, Paizinho, para a tua glória, em nome de Jesus, e repouse a tua paz, a tua bênção, a quietude do contexto generalizado, geral, mundial para todos nós. É o que oramos, ó Pai, já te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor.